Companheirado, vamos recompor, por favor? A gente ainda tem coisa para decidir. Por favor. Opa, obrigado. Um cartão aí, você sabe. Estava aqui. Pessoal que está na porta. Pessoal que está aí na porta, Edson, por favor. Pedir um favor, chamar o pessoal que está aí no café, pedir para entrar. Tem como? Companheirada, vamos começar já, por favor, todo mundo sentando. Vamos recompor. Pessoal, gostaria de chamar aqui pelo menos um representante de cada região para dar um informe rápido, 3 minutos no máximo, do que foi decidido, o que discutiram agora nessas regiões. Pode ser? Então, olha só, alguma representante da região Sudeste poderia vir aqui para dar um informe, por favor? Região Sudeste. Eu sou da região Sudeste. É outra pessoa. Martinha, Michel. Então, olha só, vamos passar para a seguinte, então. Qual região? Região Nordeste, por favor. Alguém da região Nordeste poderia passar um informe do que foi discutido na região regional? Por favor. 3 minutos, pode ser? Marca o tempo, por favor, Paulo. Bom dia, sou a Alana da Associação IFPE. A gente discutiu, né, para ver se as outras seções do Nordeste haviam discutido com a base sobre a possibilidade de sediar o encontro. E aí só o Pernambuco tinha dialogado, né, a Associação do Colégio Militar e do IFPE. E a gente tinha discutido muito em razão do que vem acontecendo na Associação do Colégio Militar, os casos de perseguição, de assédio, né? A necessidade que a Associação IFPE também tem de iniciar esse processo de formação política. A gente assumiu a nova diretoria há 3 meses. E aí a proposta é que o encontro aconteça em novembro, que a gente tem mais tempo aí de se organizar. É isso. Próxima região. Aconteça em Recife, né? Recife que vai sediar o encontro. A gente criou uma comissão, uma representação por estado, né? Vamos montar um grupo de WhatsApp para definir as questões. E aí, as temáticas centrais a gente vai ainda amadurecer, mas a gente tem dialogado, né? De tentar discutir essas questões em consonância com a campanha de defesa da rede, né? As questões de assédio moral, e escola sem partido, enfim, essas questões a gente ainda vai dialogar e amadurecer, mas a gente fechou o mês de novembro, vamos discutir ainda a data, e Recife vai sediar. É isso. Muito obrigado, companheira. Alguém da região Sudeste? Já alguém do Sudeste? Martinha, por favor. Então, companheiros, os companheiros que já tinham feito a proposta de ser no Rio de Janeiro não puderam estar, que são companheiros da ACINS, que estão em luta pela questão dos intérpretes de Libras. Então, a nossa regional
decidiu, portanto, fortalecer a luta dos camaradas e o IFRJ também estava reivindicando. Então, a proposta está fechada que vai ser Rio de Janeiro e essas duas sessões vão ver quais são as melhores datas, o melhor período, e a comissão que formou a partir daqui vai começar a conversar e discutir as questões específicas para o encontro. A gente ficou com muita preocupação, porque a nossa pauta de luta é extensa, mas de tentar fazer o máximo de pautas específicas e prioritárias para esse momento. Então, a BNCC, né, a questão das carreiras, para que os dois setores, né, as duas categorias de técnicos e de docentes, sejam privilegiadas nesse encontro, que tenham um caráter mais formativo. E uma demanda também que apareceu bastante foi de orientações jurídicas. Então, aí nessas mesas específicas vão aparecer as várias questões. Então, FUNPRESP, aposentado e várias outras. Então, assim, vai tudo ser muito fechado ainda, porque foi inicial, mas já foi definido isso. As duas sessões vão pensar uma data entre final de setembro ou segunda quinzena de outubro. E aí segue o debate para fechar e passar melhores informes. Tá bom? Obrigado, companheiro. Alguém da região Centro-Oeste, por favor? Centro-Oeste? Não sei. Eu tô nessa mesa ali? Então, bom dia, companheirada. O que a gente colocou no Centro-Oeste, né? A gente discutiu aqui e, ao final, a gente colocou como primeira proposta Goiânia, como segunda proposta de sede Brasília, né? Por que a gente fez a discussão dessa maneira? Porque em Goiânia, primeiro que os companheiros não estão aqui, né? Segundo que, assim, tem um sindicato, que é o maior sindicato de Goiânia, do IF Goiás, né? Do IFG, que ele não estava no Sinasef, ele está voltando, são os companheiros do Sintef, né? Eles já aprovaram em assembleia, a gente já aprovou na plena, os termos já estão todos discutidos, falta só formalizar o acordo. E aí a gente acha que é importante, justamente para reaproximar esses companheiros do Sintef, que ficaram um tempo fora do Sinasef, fazer em Goiânia. Como a gente não conversou com eles, né, como eles não aprovaram isso em assembleia, a gente conversou no sentido de ligar para membros da direção. Então, fica como primeiro indicativo. E, caso seja possível, a gente atirou, inclusive, pessoas para poder comporem a comissão, para estar em conjunto, para poder aproximar mais. Então, seriam os companheiros da Seção Brasília, do Colégio Militar de Brasília, e o Paulo e eu pela direção nacional. Em não sendo possível os companheiros de Goiânia sediarem, né? Aí a gente faria em Brasília, a Seção Brasília se dispôs, já aprovou e concordou. A Seção Brasília concordou também com essa ordem. Então, ficaria primeiro Goiânia, depois Brasília. E a gente colocou duas propostas de data, né, para tentar não ter choque, inclusive, com os outros encontros regionais. A primeira proposta é 19, 20 e 21 de outubro. Né? E não sendo possível, vai ser 23 e 24 e 25 de novembro. Então, foi essa discussão que a gente fez na Seção Brasília, ou no Centro-Oeste. Região Sul, por favor. Tá, só um minuto. Antes você teria uma questão de ordem? Eu teria. Tá, por favor, faça antes a questão, depois... A questão de ordem é que me parece que a plenária anterior tinha dado data limite para realizar essas coisas. Tá. E aí nós não podemos, daqui a pouco, todas as sessões, todas as regionais terem feito seus encontros regionais, estarmos com uma pauta geral da categoria e depois está amarrado porque algum lugar ainda tem encontro regional marcado. Então, gostaria que nós, no Sul, fizemos todo um debate atendendo os requisitos e aí já passa o informe do Sul, que a gente fechou 21, 22 e 23 de setembro, vai ser em Florianópolis, a primeira reunião da comissão organizadora é agora dia 16 de agosto em Florianópolis. Vai ser onde? Desculpa, não conseguimos falar com Concórdia, Sombrio e o Paraná, que não estava na reunião, mas vamos fazer o contato. Tem alguém que... Região Nordeste, por favor. Já foi Nordeste? Passa para nós. Terminaram todas as sessões? Ah, perdão, região Norte, que ainda não veio dar o informe. Eu ia falar Norte, que é o primeiro. Aqui na frente...
Bom dia, né? Nós nos reunimos e nós vamos, aliás, escolhemos Boa Vista por ser, para nós, estratégico, apesar de ser muito longe, né? Mas nós temos um grupo muito grande de professores da transposição que estão indo para o EBTT. Então, nós vamos lá para dar visibilidade ao Sinasef. É muita gente que está vindo para a rede. Gente, olha, deve dar em torno de 5 mil pessoas nos 3 ex-territórios, né? Então, por isso que a gente escolheu esse local, Boa Vista, e a data também vai ser 19, 20 e 21 de outubro, tá? A gente viu dificuldade em outras datas, não pode. Então, nós vamos sentar e vamos ver a data aqui, tá? Não, é que nós escolhemos mas foi escolhido aqui, não foi? Até início de outubro. Não, mas nós sentamos aqui e decidimos rapidinho. Pessoal, a gente vai... Não, isso daí a gente pode abrir essa discussão. Só um minuto. Entendi. A mesa está encaminhando. Companheirado, olha só, antes de passar para essa questão das datas, tem a questão, antes, na plena passada também, nós discutimos pautas políticas que seriam as questões mínimas para serem discutidas nesses encontros regionais. Claro, mínimas, podendo ser enriquecido, devendo ser enriquecido com as demandas de cada região. Foi isso que nós discutimos no Sudeste, imagino também que as outras. Eles são só para saber. Fora isso, também uma questão que foi decisão da última plena, que teria um dia voltado para a formação sindical. E aí eu gostaria até... O companheiro Ricardo está ali no fundo, e eu aqui também, nós dois que somos dessa parte de formação, vamos procurar os companheiros, as companheiras, e também já nos colocamos à disposição, alguns já vieram conversar com a gente, para a gente organizar conjuntamente esse espaço de formação que vai ocorrer dentro dos encontros regionais. Então, da questão do debate político, formativo, eu acho que a gente, né, já tem um consenso, já conseguiu caminhar bastante nisso, e pelos informes que foram passados, pelos companheiros, pelas companheiras que vieram, eu acho que isso daí é ponto passivo. A questão que parece aqui, né, tem uma divergência um pouco maior, que algumas regionais parece que encontraram dificuldade de organizar o encontro na data que a gente estabeleceu na última plenária. Então, aí eu faço consulta, parece que só foram 2 regiões, a Centro-Oeste e a região Norte. Talvez os companheiros do Centro-Oeste, do Nordeste também, talvez... Nordeste também, né? Então, bastantes regiões. Talvez apresentar isso daí a dificuldade, que aí, se não realmente tiver condições de realizar dentro do prazo, é uma discussão que a gente vai ter que abrir aqui novamente. Posso colocar? Não, gente, só para apresentar, a ponderação que o William colocou e que o Duval colocou que é pertinente, é que foi decidido o indicativo em plena. Só que aí essa plena pode alterar. Se as regiões discutiram e avaliam que a melhor forma fazer é em novembro, eu acho que não prejudica essa plena votada a gente fazer este ano, fazer até novembro toda a discussão do encontro. Isso não fere nada, porque é uma plena decidindo sobre a questão em cima de demandas concretas, porque senão a gente perdeu, inclusive, tempo discutindo nas regiões para poder dizer que era melhor colocar nessa data. Por exemplo, a região Centro-Oeste, a gente chegou a pensar 19, 20 e 21 de outubro. Talvez não seja viável, a gente quer ter uma data alternativa em novembro. Então, acho que isso dá para colocar em votação no plenário. Pode se estender até novembro? Acho que é uma proposta razoável. Perfeito. Sendo aprovado, mantém do jeito que está, não precisa rediscutir. Perfeito, companheira. A dúvida que eu estava realmente, se as regiões tinham levado isso em consideração. Se realmente não tem condição, a gente abre aqui o debate. Então, olha só, pelo que eu entendi, temos 2 propostas. Uma para que ocorra até outubro e a outra que se flexibilize isso de acordo com a demanda das regiões até novembro, né? Então, a gente abre a discussão. Claro, olha só, a gente apresenta agora, pessoal, as 2 partes fazem defesa e aí a gente parte para a votação. Pode ser? Que a gente já vai para a defesa direto. Eu não participei do Pega aqui, ó. Não, mas já vamos partir para a defesa logo. Pode ser? Eu queria apresentar uma ponderação, quero ser convencido. Tá. Porque eu não ouvi... Olha só, companheiros, eu não sei o que foi tratado em cada região. Eu gostaria de saber, efetivamente, o motivo que as pessoas estão propondo para novembro, para outubro e novembro, porque tinha motivo na plenária anterior até outubro. Certo?
A gente queria, primeiro, não inviabilizar os encontros por conta do processo eleitoral, que muitas vezes isso vai impedir que as pessoas viajem de uma cidade para outra, alguma coisa assim, dependendo da situação do processo eleitoral, e ficar muito próximo do final do ano significa não preparar a categoria para o enfrentamento que nós temos no início de janeiro. Janeiro o pau já vai cantar e a gente tem que estar preparado para o enfrentamento. Já apresenta a reforma da Previdência, o cara já vem com aquele pacotaço de 1º de janeiro e a gente tem que estar preparado para o enfrentamento que virá. E aí depois dos encontros regionais, nós vamos ter que realizar plenárias, nós vamos ter que preparar a categoria. Eu gostaria de ouvir o argumento de levar isso até novembro, por favor, até para saber se eu sou contra ou não. Eu não ouvi, então eu gostaria só de ouvir no plenário, que é o local ideal para a gente deliberar sobre isso. Ok, William, a mesa incorpora a sua sugestão e a gente faz a seguinte proposta, que cada dessa região, todas as regiões que apresentaram datas, né, além de outubro, tenha 2 minutos para apresentar aqui os motivos. Se caso não tenha sido esclarecido, aí a gente parte para a votação, pode ser? 2 minutinhos então, Lobão vai apresentar os motivos da região Nordeste. Olha, foi exatamente um pouco nessa luz. O que foi que nós discutimos na região Nordeste? O processo em outubro vai estar muito polarizado pelo processo eleitoral. E isso correria um certo risco dos encontros ser um pouco esvaziado, né? A polarização do processo eleitoral e o engajamento de várias lideranças do movimento em candidaturas que ele tem acordo, que está disposto a trabalhar junto com ela, pode fazer com que a preparação para o encontro não se dê de forma adequada. A segunda coisa é o seguinte: nós temos uma preocupação de que ainda este ano, nós possamos sofrer uma rebordosa muito grande depois do processo eleitoral. Ou seja, esse Congresso ainda funciona em novembro e dezembro. E o governo pode pegar esses 2 meses para apresentar um conjunto de maldades contra a gente. E a realização desses encontros nessa data poderia nos armar para enfrentamento, né, nesse período. Tá? Quer dizer, ou seja, a gente estaria mobilizando a nossa base pós-eleição, porque nós sabemos que a nossa base corre naquele efeito de que pós-novembro começa o final de ano. E a gente fazendo uma atividade sindical importante nessa data, podia construir uma mentalidade que nós temos que estar em mobilização, porque ataques podem vir. Então a ideia é exatamente essa, de deixar mobilizado até o final do ano. Okay? Não, porque antes tem a questão das eleições, polarizado pelas eleições, né? As eleições polarizam. Por exemplo, o Encontro Nacional dos Servidores Públicos Federais estava para marcar em dezembro, eles também estão propondo ir lá depois das eleições, porque estão achando que nas eleições polariza. Infelizmente, esse processo consome uma boa carga de militante sindical. Obrigado. Pessoal, a companheira Camila vai apresentar os motivos do Centro-Oeste, da discussão que foi feita lá por nós. Então, companheirada, o que a gente pensou foi nas nossas questões concretas mesmo, né? Então, agosto está bastante em cima, seria inviável, inclusive o pessoal do Goiás, do IFG, já vai fazer um mini encontro regional, uma mini reunião agora em agosto, né? Setembro, também, além de estar em cima, os companheiros de Cuiabá vão estar passando por processo eleitoral e eles estão com uma situação complicada. O processo de lá, né, foi judicializado, teve intervenção na Justiça no ano passado. Então, para garantir a presença deles, melhor esperar que passasse o processo eleitoral todo. Aí a gente foi para o calendário de outubro. Outubro já tem 2 datas que são prejudicadas, que são as datas das eleições, né? E aí a data possível em outubro, que a gente até tentou priorizar para fazer dentro do encontro, era 19, 20 e 21, que talvez seja possível fazer, a gente precisa ver com os companheiros lá. Mas tem uma outra questão, outubro tem feriado e novembro também tem feriado. E aí eu até perguntei se em alguns campos eles tinham os costumes de emendar, no meu campus não tem, né? A gente trabalha, tem feriado na quinta, a gente trabalha na sexta. Em outros lugares tem ponto facultativo, eles emendam e aí ficaria muito esvaziado o encontro regional. Então a gente foi olhando semana a semana, por isso que ficou outubro e uma data alternativa em novembro, foi isso. Obrigado. A única outra região que estava com problema é o norte. Tá? Chama ela para cá. Tá. Eu queria inaugurei a polêmica, estou satisfeito. Tá, pode. Nós vamos ficar com a data essa aqui mesmo. A gente tinha alterado, mas a gente vai apagar esse aqui. Vamos entregar. Apresentar um motivo. Apresenta isso. Inicialmente nós pensamos foi no dinheiro.
Gente, nós ficamos com a data que a gente escolheu mesmo, 19, 20, 21/10, por questões financeiras. Nossa sessão é pequena, aí é para juntar um pouco de dinheiro para poder levar o máximo de pessoas que a gente conseguir, né? E tendo essa folga, a gente consegue levar mais pessoas para o encontro. Essa é a nossa justificativa. Obrigada. Olha, a mesa agradece os esclarecimentos. O William, né, que tinha apresentado pedido de esclarecimento, se sentiu esclarecido e convencido. Gostaria de perguntar se alguém mantém a proposta anterior, o companheiro Durval. Então, olha só, feitos os esclarecimentos, a gente pode abrir para um tempo de defesa ou votação direto? Defesa. Então, por favor, companheiro Durval, 3 minutos, e algum companheiro, alguma companheira que se dispõe a defender a outra parte, também 3 minutos iguais. Só um minuto, companheiro. Valendo. Bom, gente, aí mostra a dificuldade que é não ter feito a análise de conjuntura ontem, né? Porque todas as coisas que vieram aqui, com exceção dos companheiros lá do Norte, vem a partir de uma avaliação da conjuntura de que o momento de fazer alguma coisa é novembro, depois das eleições, e não antes das eleições. É pautar a categoria no calendário eleitoral. É o contrário. Os encontros regionais devem servir para armar a categoria para que no pós-processo eleitoral ela já esteja pronto para a chicotada que vai levar. E aí é um erro tentar definir a pauta mínima em junho para os encontros que vão acontecer na conjuntura de novembro. É outra coisa. É um descompasso enorme entre quem vai realizar os encontros em setembro e quem vai realizar os encontros em novembro. Nós, por exemplo, lá no Sul, achamos que as 30 horas tem que estar no debate dos encontros regionais. Estamos propondo que ele venha para dentro da pauta do Encontro Regional Sul. Alguém acha que em novembro os reitores ainda não passaram o chicote nas 30 horas? Já foi. Já era, companheiros. Então é um erro de conjuntura não achar que a categoria, por conta de que tem uns 3 candidatos, todo mundo está envolvido no processo eleitoral. Eu quero ter 100 pessoas do Encontro Regional Sul em Florianópolis com o curso de formação para armar a categoria. E aí, me desculpe, todas as questões que vieram aqui, com exceção da questão financeira, são questões de avaliação de conjuntura de que nós temos que esperar passar a eleição. Então, por isso que eu quero manter aqui a proposta de que seja feito de acordo com o que foi deliberado na plena passada. Por favor, a outra parte. Com Durval? Rodou. Claro. 3 minutos, vocês se dividam. Por favor, valendo. Oi. Minha argumentação é a seguinte, em contramão do que foi proposto aqui. Me parece muito mais sensato para preparar a nossa categoria para o próximo ano, se é esse um dos argumentos também, que a gente saiba qual é o nosso inimigo no sentido, qual é o presidente que a gente vai enfrentar, do que sem saber. Uma coisa é armar a categoria, por exemplo, com o Bolsonaro na presidência, outra coisa é armar a categoria com outro eventual. Então, arma melhor sabendo do que não sabendo. Essa é a primeira coisa. Outra coisa é que as realidades de cada região a gente tem que respeitar e entender. Se elas colocaram aqui, na minha opinião, elas têm que ser respeitadas, são quem melhor conhece suas realidades. Então, eu divido da Clarice, apesar da gente colocar a mesma proposta, eu acho que quem vier vai ser 3 palitos, é porrada. Venha Bolsonaro, quem vier para o próximo período vai ser pauleira. Eu estou pensando internamente, então os companheiros lá colocaram a questão financeira, a gente colocou questão eleitoral, calendário específico da região centro-oeste, a gente não colocou essa ponderação com relação às eleições. As 30 horas, companheiros, infelizmente já são a realidade. 30 horas, ponto eletrônico, em vários lugares já foi implantado. A gente já perdeu 30 horas, ponto eletrônico já foi implantado. A gente vai ter que entender que o período que a gente está passando é de reorganizar as nossas lutas e é para longo prazo, não é para 1, para 2, para 3 meses, não. Vai ser um puto enfrentamento independente de quem quer que seja. Então, a proposta é que a gente consiga fazer esses encontros para garantir o maior número de pessoas, a maior participação, para a gente se preparar para a porrada, seja antes da eleição ou depois dela. Nisso eu concordo com o Durval, a gente não pode se pautar pelo calendário eleitoral. E olhando para a nossa realidade enquanto categoria, os encontros serão melhor em novembro. Pessoal, só para terminar, a vida não é como a gente quer, é como ela é. E nós, se formos realizar um seminário
entre o primeiro turno e o segundo turno, nós vamos realizar seminários esvaziados. Um minuto. Eu não quero seminários esvaziados. Eu quero seminários com a participação efetiva da nossa base. E nós precisamos, sim, armar a nossa categoria para um conjunto de medidas que pode aparecer, não só no novo governo, mas como nesse atual governo pós-eleições. Então, eu acho que a gente não pode dar o luxo desse ano de ter aquele final de ano entrando em férias. Nós temos que entrar em final de ano se preparando para a luta. É diferente. É diferente o cenário. Então, nesse sentido, pessoal, a gente tem que entender a vida como ela é. Me disseram que na Copa do Mundo ninguém ia para as ruas comemorar os Jogos do Brasil. E não foi assim, foram para a rua. Porque empolgou as eleições, vai ser assim também, vai levar as pessoas para a rua. Então, infelizmente, a vida não é como nós desejamos. Ela é como é. Tá, mas deixa só a gente caminhar esse ponto. Pessoal, feitas as defesas, a gente parte para a votação. Por favor. Os que concordam com a proposta 1, defendida pelo companheiro Durval, que os encontros sejam realizados até outubro. Proposta 2 vai ser a proposta defendida pelos 3 companheiros, pelas companheiras, que as sessões que não tenham condição de realizar até outubro tenham um pouco mais de flexibilidade. Ok? Por favor, atenção. Aqueles favoráveis à proposta 1, defendida pelo companheiro Durval, por favor, levantem os crachás. Alguém pode... Contraste, no contraste. Por favor, os companheiros e companheiras que concordam com a proposta 2, dessa maior flexibilidade das datas, por favor, se manifestem. Abstenções? Por contraste, aprovada a segunda proposta. Pessoal, acho que só do calendário que foi proposto, se eu não estiver aqui enganado, é o único que está fora de outubro é Nordeste. Tá? A única que está fora de outubro, tá? Que está em novembro é Nordeste, todas as outras estão dentro do mês de outubro. Tá? Pessoal, foi solicitado aqui pelo Isaías, a gente tem uma polêmica que chegou à mesa aqui, a gente queria, na sequência da solicitação de Isaías, dar encaminhamento para ela, mas ele pediu para dar um informe aqui de 15 segundos, rapidinho, tá? Então, companheiro, é só comunicar que para o ato que foi marcado e definido na plena ontem, nós tivemos 113 inscritos e comparecimento entre ontem e hoje desse grupo dos 156 que estão presentes na plena. Obrigado. Obrigado, companheiro Isaías. Pessoal, William, só sem querer ser menor, porque tem coisa que é mais tão importante quanto. Pessoal, Clarissa, sobre o check-out, coloca aqui pra gente, por favor. Meio-dia. Não teve desculpa, não teve conversa, nem choro, nem vamos. Pessoal, a mesa propõe um intervalo de quanto tempo? Meia hora para fazer o check-out? Não. Pessoal, a mesa está propondo intervalo de meia hora para fazer o check-out. Em meia hora os trabalhos vão ser restabelecidos. A gente pede a pontualidade do pessoal, pode ser? Então tá, pessoal, por favor. Você quer fazer aquela questão? Eu estou vindo na mesa para evitar... Não é isso não, é sobre a questão da pauta. Ok, pessoal, suspenso o trabalho daqui a meia hora. É só para a gente poder fazer a leitura da pauta. Fundo, puderem sentar, por favor. Olha só, tinha algumas pessoas vieram aqui pedir o seguinte informe, né? Nós aqui dissemos que a última plena foi apresentada e aprovada uma proposta mínima para os encontros de formação, proposta mínima que podem ser enriquecidas de acordo com demandas de cada região. Eu vou ler aqui o que foi aprovado na última plena para esclarecer a todos. O que foi aprovado é o seguinte: formação, que a ADN realize seminários de educação e mundo do trabalho, elaboração e divulgação de cartilha ressaltando os 30 anos de luta do Sinasef, lutas e conquistas. Que a pasta de formação realize esses seminários, educação e mundo do trabalho, em datas coladas aos encontros regionais. Tudo isso da formação, o Ricardo está aqui também, a gente já está trabalhando nesse sentido, para que isso daí seja contemplado junto nos encontros regionais. E foi aprovada a seguinte pauta mínima para os encontros regionais. Pontos: campanha em defesa da rede, contra a reforma trabalhista e da Previdência,
e debate de carreira. Esses foram os pontos mínimos que foram aprovados na última plena. Tem mais um. William, estou olhando aqui a relatoria, esses pontos que foram encaminhados na última relatoria. A proposta foi minha. Não, mas o que foi para a relatoria, William? Foi para a relatoria, pode não ter incluído. Tá. Não, é claro, se alguém quiser apresentar outra coisa, fica à vontade. Estou olhando a relatoria. Não. Você está lendo da onde? Hã? Isso que você está lendo da onde? É um trecho que foi tirado da própria sistematização da última plenária, que já foi disponibilizado. Pode ter escapado alguma coisa, aqui a gente pode debater. Então, olha só, pessoal, aqui foi apresentado, lendo de novo, olha, que os encontros regionais devem ser realizados até o final de outubro, essa discussão a gente já reabriu, já foi superada, e que esses encontros tenham como pauta mínima os pontos da campanha em defesa da rede, contra a reforma trabalhista da Previdência e debate de carreira. É isso? Tem algum destaque? Por favor, algum outro destaque essa proposta? Não, algum outro destaque? Não, algum outro destaque sobre isso que eu apresentei. Então, por favor, companheiro William, apresenta qual é o seu destaque. Só apresenta. Se for necessário defesa, a gente abre um tempo. Faltou também a mesa informar, porque na verdade eu tinha proposto lá na última plena, quem foi deve lembrar, que tivesse no debate da conjuntura as centrais presentes. Isso foi proposta minha, e aí ninguém votou contrário, então faltou na relatoria. E a outra coisa que faltou também para a gente deliberar é que foi pedido pela própria pasta que na minha proposta inicial lá havia acoplado aos encontros regionais os cursos de formação sindical por cada região. E aí a pasta solicitou que aguardasse para a plena seguinte, porque eles iriam apresentar um planejamento e que poderia incluir ou não a questão dos cursos de formação. Então eu estou trazendo de novo essa questão, essa sim é de inclusão, já que não foi deliberado na última plena, mas a questão da conjuntura eu havia proposto, e aí não sei porque que não está constando aí. E aí eu quero, se não está constando, eu gostaria que constasse a proposta de fazer uma mesa de conjuntura com as visões das centrais que existem para a gente fazer um bom debate de conjuntura nos encontros regionais. Já que não está, vamos incluir. Mas a questão dos cursos de formação ficou pendente para a gente deliberar aqui, e eu havia sugerido, então, agora me parece que deve ter alguma proposta da parte, se não tiver, eu gostaria de incluir os cursos de formação na manhã de sexta-feira, que é o que sempre se usa nos encontros regionais do Sinasef. Ok, a mesa agradece. Só dividindo aí por partes. A primeira questão da formação foi encaminhada. Eu até li isso daqui antes, William. É que você não leu agora? Não, eu li antes, é que você chegou depois, já tinha lido, está aqui na pauta. Olha só, que nos encontros acoplado vai ter um momento de formação, que o caráter da formação vai ser educação e mundo do trabalho, isso daí foi apresentado, isso daí foi aprovado e nesse sentido que a comissão de formação já está trabalhando. Então isso já é ponto superado, já foi aprovado. A questão que o companheiro está colocando aqui, que não consta na relatoria, é que tem uma mesa de debate entre as centrais. Se não está, de conjuntura, perdão, entre as centrais. Isso daqui não está, né, colocado, mas a gente pode incorporar se for consenso entre todos os delegados. Aí eu pergunto, é consenso que a gente incorpora esse ponto, uma mesa de conjuntura, que as centrais participem? Então, primeira coisa, poderia dar um esclarecimento na proposta, William? Então, olha só, poderia dar um esclarecimento na proposta? A proposta foi apresentada na plenária passada, tinha sentido das centrais que têm vínculo com militantes desse sindicato. Tem a nossa central do sindicato que é afiliado, tem as duas intersindicais que existem militantes, inclusive dentro da direção do sindicato, e tem a CUT, que historicamente tem militantes aqui desse sindicato que também defendem. Então, na verdade, a ideia de colocar as 4 centrais é a visão para que haja um debate fraterno entre nós em relação àquilo que se vê de posição política, ou seja, é um debate sobre conjuntura, não é um debate sobre filiação ou não filiação, é uma questão de visão política para o nosso debate fluir dentro do sindicato. E não estou propondo nenhuma outra central que ninguém tenha vínculo, não é trazer todas as centrais, aquelas que têm vínculo com militantes desse sindicato, é isso. Ok. Esclarecidos? Então, olha só, o companheiro William apresentou a proposta das centrais que seja a CUT, né? A Conlutas e as intersindicais. Não,
As intersindicais que o companheiro William apresentou. Não é central. Tá, só um minuto. Então, olha só, pessoal, vamos lá. E as duas intersindicais, pode ser? Eu gostaria também de fazer um adendo. Posso? Pode. Bom, por favor, só um adendo. Não tenho acordo com essa proposta, acho muito importante. Apresenta a pluralidade que a gente tem de concepções sindicais, de luta sindical, mas eu acho que aí, incorporando o espírito mesmo que o William apresentou, que eu acho que tem organizações que não necessariamente estão dentro dessas centrais sindicais. Eu faço parte de uma organização sindical que chama Unidade Classista. A gente não compõe nenhuma central sindical, mas a gente constrói politicamente com essas centrais sindicais. Então, para garantir a pluralidade, então aqui eu proponho que essa unidade classista também compõe esse debate para fortalecer aquilo que já foi apresentado aqui pelos companheiros. Caminha aí, Paulo. Pessoal, olha só, tá? Só um instantinho, tá? Fabiano está pedindo esclarecimento. Por favor, Fabiano, aqui. Uma pergunta mesmo. Olha, dentro dessa proposta, a gente está assumindo que a gente vai garantir em todos os encontros sindicais, todas essas centrais e movimentos que se reivindicam, é isso? Sim. Isso. Não estamos entendendo que vai ser feito o convite para todas elas, é isso, né? Quem tem interesse vai, né? Pode ser isso? São 5, ó, vai ser a CSP, CUT, a Intersindical, vinculada aos companheiros, a Central, a Intersindical ASS e os companheiros da Unidade Classista. Companheiros, pode ser? Podemos encaminhar a acordo? Oi? Não, perdão, pessoal, é acordo? Não entendi. Tá, então... Tá, não, só se alguém apresentar. Se você apresentar, claro que pode. Pessoal, aqui a gente tem um destaque. Vamos apresentar antes o destaque, depois a gente encaminha para outras propostas. Você não cometeu o erro de falar algo que já foi dito antes de chegar? Sobre aquela questão de Goiânia. Ah, tá. Então, companheiros, eu tenho divergência, né? Eu respeito a pluralidade, acho que é válido, mas eu acho que para os encontros regionais, determinar isso para as sessões, né, para as regiões, é problemático para a construção desse caráter, porque aqui tem companheiros de vários movimentos, de vários pensamentos. A gente colocar no encontro regional, que a gente podia estar combinando conjuntura e a conjuntura da Rede Federal de Ensino, da qual a gente faz parte, para entrar numa fila gigantesca de uma mesa com 200 entidades, movimentos, etc., que os companheiros anarquistas, por exemplo, não estão aqui, mas vão reivindicar. E quantos mais nas bases vão precisar reivindicar? Então, eu acho complicado, né, fazer essa mesa com as centrais e movimentos sindicais. Obrigado, companheiro. Então, a gente tem aqui uma proposta contrária, né, para que não exista daí. Então, olha só, a gente vai abrir agora um momento de defesa, 3 minutos para cada parte para que possa defender. Primeiro eu vou chamar aqui quem defende, né, essa mesa com as centrais, com a unidade classista, e depois 3 minutos para quem defende o contrário. Então, 1 minuto. 1 minuto e meio para cá. Tá. Bom, companheiros, eu não faço parte de central alguma. Agora, o Sindicato Nacional é filiado à central, e obviamente eu sendo filiado ao sindicato, eu tenho filiação indireta à central. A minha base não é mais filiada à CSP. Mas eu acho que contribui para o debate a gente colocar essas várias opiniões na mesa, até porque a gente vai estar num momento conjuntural importante de pensar o futuro, de pensar de fato o que vai ser feito. E aí nada melhor do que colocar todo mundo na mesa e, olha, gente, não é um encontro regional da região, é um encontro regional do Sinasef. A gente faz uma pauta mínima exatamente para que todas as regiões discutam a mesma pauta. Porque se cada um achar que pode discutir a sua pauta e depois todo mundo vem para uma plenária, dando tiro, cada um tiro para um lado, as coisas não avançam. Isso aqui é um sindicato nacional. Não é um sindicato que tem regiões que tem posições diferentes umas das outras.
Nós precisamos exatamente unificar democraticamente a pauta do sindicato. E é por isso que a tentativa da proposta de trazer as várias visões que existem, até porque a visão da nossa central a gente já está cansado de saber. A gente toda plena tem a presença da central. Por que não ouvir as outras? Não ouvir o que está se pensando em outros locais? Isso é democratizar o debate. E não há nenhuma questão, é convidar. Se a central não for, não foi. É um problema da central. Nós estamos abrindo espaço para ela mostrar a sua posição. Se não quiser ir, não tiver interesse, que bom. Já está descartado até o debate que ela queira fazer. Então, companheiros e companheiras, nós devemos ter em mente que isso é um encontro regional do Sinasef. As regiões vão debater a mesma pauta e depois viremos para a nossa instância deliberativa máxima para poder deliberar sobre as questões. E para finalizar minha parte, os encontros regionais são fundamentais porque é a primeira vez que a gente vê tantas delegações com tantos observadores, coisa que acontece nos encontros regionais. Nas regiões, as bases levam cada vez mais militantes de base, que podem, inclusive, tomar pé dos debates regionais e poder encaminhar as questões mais concretas na sua base. Então, companheirada, eu queria retomar uma questão que a gente aprovou algumas plenas atrás, que era justamente de fazer esse debate das diferentes concepções políticas. Eu lembro que teve uma plena que foi, inclusive, para tirar delegados para a CSP, e aí tinham vários questionamentos. No nosso Congresso foi uma questão polêmica, a questão da filiação da CSP, e aí, quando tentava se recolocar essa discussão com várias posições, dizia que era revanchismo com relação ao que tinha acontecido no Congresso. E eu acho que para a gente chegar no Congresso, afirmar ou reafirmar, diz que já é costume, em vários congressos aparecer essa questão da central. É importante a gente debater antes, é importante a gente colocar antes as diferentes posições. E os encontros regionais são uma oportunidade para a gente fazer isso. Acho que tem que reafirmar aqui que as centrais vão custear, que não o Sinasef, que as organizações vão custear. Não tem 1 milhão de organizações, tem 5 organizações, é razoável para fazer uma mesa de conjuntura, e tem ligação com a questão do Sinasef, porque são as organizações que estão presentes no Sinasef. Então, vai estar ligado com o debate de categoria. Obrigado, por favor, a outra proposta. 3 minutos também. Então, companheiros, eu acho super válido, acho válido mesmo. Mas a pauta de conjuntura, eu vou resgatar o último exemplo que sempre... que a gente sempre tem aqui no Sinasef, é o que aconteceu ontem. Então, tirem suas conclusões pelo debate de conjuntura ontem. O meu entendimento, e aí é claro que o Sinasef é um sindicato nacional, mas ele não se constrói nacionalmente, William, sozinho. É justamente a base que está lá nas regiões que constrói esse sindicato nacional. Sem essas bases não existe o Sinasef nacional. Né? Então, é preciso fazer o debate de forma clara aqui. Eu acho que é muito mais válido que a gente chame companheiros, militantes intelectuais, professores docentes, Gaudêncio Frigoto, que faz análise de conjuntura e trata das questões da rede federal concreta que a gente vive. Seja do ensino médio integrado, pegar companheiros que discutam a conjuntura atual e os impactos sobre a expansão e sobre o sucateamento da rede federal, que a gente começa a sofrer, é muito mais importante do que, não que não seja importante, mas nesse momento que a gente vai estar tentando resgatar as bases dos nossos sindicatos, para começar a discutir, para chamar técnico para discutir carreira. Ele quer que o debate da conjuntura esteja atrelado com as 30 horas, com a carreira, com as pautas concretas, companheiros. Com as pautas concretas, aquilo que é da nossa realidade. É aquilo que a gente vive na ponta. É a 30 horas, é o ponto eletrônico, que ameaça todos os dias os técnicos nas sessões. Então, a gente precisa discutir isso. É ótimo, eu acho que tem que ter uma mesa, e eu tenho uma compreensão, que eu acho que tem que discutir a reorganização da classe trabalhadora no Brasil, e que passa por esse ponto. Pegar tudo quanto é posicionamento político e botar na mesa aqui para discutir o que é que se propõe. Agora, eu acho que o encontro regional não é para isso. É para discutir a conjuntura nacional, os impactos na rede federal, os impactos para técnico docente, o impacto para o estudante trabalhador que a gente trabalha lá no cotidiano e sofre assédio sexual por parte de docente. É para discutir que trabalhador que está lá na ponta no Instituto Federal, que vai ser o trabalhador precarizado daqui para frente. O que a gente quer discutir em conjuntura, se não a realidade da classe trabalhadora? Nós somos um sindicato da rede federal, então é o conjunto, é a conjuntura que impacta na nossa rede, nos nossos estudantes, na nossa classe, técnicos e docentes. Para mim é isso. No mais,
pode fazer todos os debates que quiserem às mesas em outro momento. Eu acho que esse momento desse encontro é para a gente discutir a conjuntura combinada com a nossa rede. Muito obrigado. Pessoal, em regime de votação, chamar de proposta 1 a proposta defendida, né, por Camila e por William, chamar de proposta 2 a proposta que a Martinha agora acabou de defender. Favoráveis com a proposta 1 do debate com as centrais sindicais, por favor, levantem os crachás. Vamos tentar contraste ou... Vamos. Pessoal, a proposta 2, defendida pela companheira Martinha, por favor, levantem os crachás. Pessoal, assim, sinceramente, aqui na mesa não ficou muito claro para a gente. Vamos contar, por favor, para não ter risco. Por favor, pessoal, de novo, agora contagem. Por favor, favoráveis à proposta 1, por favor, levantem os crachás. 1, 2, 3. Fica levantado, pessoal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Por favor, favoráveis à proposta 2, levantem os crachás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Abstenções? Não, ganhou por um voto de diferença. Um voto de diferença. Pessoal, aprovada a proposta 2, apresentada pela companheira Martinha. Pessoal, olha só, terminada essa votação, a gente já acabou todos os encaminhamentos. Não, tem. Quem dá frequência aí, por favor? Frequência. Estava com alguém, não sei quem. Então, pessoal, olha só, esse ponto já terminou. Então, olha só. Perdão, qual é a dúvida, companheiro? A lista de presença, por favor, está passando aí? Está lá fora. Tá, avisaram que está lá fora. Tá, vou pedir então para o pessoal responsável tentar providenciar, porque tem gente hoje que não assinou. Então, olha só, pessoal, encerrado esse ponto, falta ainda encaminharmos as discussões de ontem. As companheiras e companheiros que estavam na mesa de ontem se reuniram e fizeram uma sistematização. Então, agora a gente passa a palavra ao pessoal que estava na mesa ontem, eles vão apresentar todos os encaminhamentos, aquilo que for consenso a gente já vai aprovando e só o que for destaque a gente abre e se for necessário a gente faz as defesas. Vamos só trabalhar nesse método? Tá, mas primeiro a gente vai encaminhar a discussão de ontem. Pode ser? Sim, mas primeiro vai retomar os encaminhamentos de ontem, depois outra parte. Tá. Vai ter que... A questão é a seguinte, Lobão, é que a questão de comunicação também são encaminhamentos do encontro de comunicação, não tem discussão, também são os encaminhamentos, já foi feito o encontro, tem que aprovar. Então a gente segue com as discussões de ontem, com o que está como encaminhamento, a gente sistematizou, Michel e eu, e depois vai para os encaminhamentos da comunicação. Tá, então olha só, pessoal. Entendi, olha só, pessoal. Não, tá, a gente entende, tem razão, a gente vai abrir essa discussão aqui. Tem duas questões, olha só. Lembraram bem. Apresentaram a questão que ainda tem o desencontro de comunicação. Então, a gente quer saber qual seria a melhor metodologia. A gente tinha pensado no início à mesa, a gente encaminhar as discussões que foram apresentadas ontem junto com essa questão de comunicação. Tá. Pode ser, companheirada? Acho que aí a gente mantém aquilo que foi apresentado ontem, e como os companheiros da comunicação estão falando que é bem rápido, a gente encaminha e depois volta nos encaminhamentos de ontem. Pode ser? Então vamos estabelecer dessa forma. Gostaria de chamar o Michel e a Lucrécia já está aqui.
Gente, nas pastas estão os itens, todos os encaminhamentos da comunicação do encontro realizado em Salvador. Eu tenho, Michel. Só esclarecer o que foi o ponto. Acho que para mim é fácil. Estatuto de Salvador são esses pontos. Vou ler aqui a Carta de Salvador rapidamente, tá? Para então poder fazer a leitura, eu e Michel, aqui dos encaminhamentos desse encontro. Carta de Salvador por uma comunicação de qualidade para o Sinasef. Os coordenadores, diretores e profissionais de comunicação das seções sindicais e da direção nacional do Sinasef, presentes no 6º Seminário Unificado de Imprensa Sindical, realizado em Salvador, nos dias 31/5 e 1 de junho, do 6 de 2018, compreendem o papel estratégico da comunicação na luta de classes e a necessidade de fortalecer a imprensa dos sindicatos para barrar os ataques do capital. Com uma participação histórica do Sinasef no 6º Seminário Unificado, compondo uma delegação formada por 28 dirigentes e profissionais, as reflexões acumuladas ao longo de 2 dias de intensos e produtivos debates só comprovam o acerto da realização do primeiro ECOS em setembro de 2017, bem como das propostas lá aprovadas. Para que esses debates possam ter continuidade, é necessário que as proposições do primeiro ECOS, Encontro de Comunicação do Sinasef, sejam encaminhadas para debate e deliberação em um fórum da entidade nacional. Nesse sentido, os abaixo assinados vêm solicitar à direção nacional do Sinasef o encaminhamento para apreciação e votação das resoluções do primeiro ECOS à 155ª plena. Salvador, Bahia, 1º de junho de 2018, vocês têm aí toda a assinatura. Eu vou pedir permissão, já combinei com o Michel, de chamar a funcionária e membro da nossa equipe de comunicação, está aí? A Mona Lisa, para participar aqui da mesa. E o Michel e eu vamos ler aqui os encaminhamentos, então. Modificar, desvio de função. Então, só para que, na verdade, o encontro de comunicação encaminhou para que a gente levasse para uma instância deliberativa, da nossa entidade sindical nacional, a plenária nacional do Sinasef, para aprovar aquilo que foi tirado quanto à resolução do encontro. Como o encontro já tem um bom tempo, algumas das pautas já estão superadas, então eu vou tentar aqui colocar o que há de mais imediato aqui para a gente. Está na página 3 de vocês. Resoluções sistematizadas e aprovadas pelos participantes do encontro. Ponto 1. Criar os GTs, grupos de trabalho de comunicação, no Sinasef nas sessões sindicais. Atualizar o plano de comunicação e encaminhar para aprovação da plenária e congresso. A equipe de comunicação do Sinasef deve ser formada por 2 jornalistas, um designer e um técnico de audiovisual para evitar desvio de funções e sobrecarga nos trabalhadores da equipe. É
bom só fazer uma pausa, porque nós entendemos que o setor de comunicação não é simplesmente um setor secundário no movimento sindical, né? Ele cumpre um papel estratégico para a mobilização das nossas bases, das nossas seções, e pensar hoje o sindicalismo deslocado do papel estratégico da comunicação é bastante complicado para um sindicato classista como o nosso. Eu estou lendo, se alguém tiver destaque, a gente faz. No 3. Iniciar o debate sobre a modificação do logo do Sinasef. Criar uma rotina para interação com os profissionais administrativos e melhorar a comunicação interna. 6. Indicar a participação do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal em uma plena para complementar o debate iniciado no encontro de comunicação em relação às legislações trabalhistas. Comunidade de Comunicação Sinasef. Realizar encontros regionais de comunicação, preservar o fazer jornalístico em relação às disputas políticas das gestões, entendendo que os profissionais de comunicação são das entidades e não das gestões. Criar um repositório e ambiente virtual com materiais do Sinasef e sessões sindicais e sindicatos. Construir 2 manuais colaborativos de comunicação do Sinasef. Um manual interno para sessões com estrutura de comunicação, explicar, dentre outros temas, a contratação adequada de profissionais e suas respectivas atribuições. Um manual interno para sessões sem estrutura de comunicação. Explicar a importância de profissionais e formação técnica, além de dar dicas de iniciativas que podem auxiliar na comunicação com os sindicalizados. 5. Vincular os planos de comunicação às entidades e não às suas gestões. A maioria dos demais pontos acho que já estão um pouco superados, né? Solicita fazer um segundo encontro, ele já foi feito, né? Então, a ideia seria a gente encaminhar aqui para votação, mas há um destaque no ponto 3, não é isso, Camila? Destaque é bem simples, vou até fazer aqui na mesa mesmo, é só colocar no mínimo, porque tem aí os profissionais para não ter desvio de função, e aí fala, por exemplo, em 2 jornalistas. Por que eu quero colocar no mínimo? Porque o Andes, por exemplo, à medida que foi crescendo o sindicato, aumentou muito a equipe de comunicação, tem vários jornalistas, e eu acho que pode ser uma demanda do sindicato. Então, acho que tem que colocar no mínimo esses profissionais, para não ter desvio de função, para não ter problema, mas pode ser que seja necessário que a gente aumente, à medida que a pasta de comunicação, que é uma pasta estratégica, tenha um aumento de demanda também. Só colocar um mínimo. Só me esclarece melhor, como que a gente faria? No mínimo, colocar a equipe de comunicação deve ser formada por, no mínimo, 2 jornalistas. Entendi. Então, seria a inclusão aqui da expressão no mínimo. A equipe de comunicação do Sinasef deve ser formada, no mínimo, e não necessariamente por 2, não é isso? Acordo, plenário. Por no mínimo 2 funcionários, ou seja, é possível que seja a mais conforme as necessidades. Eu tenho aqui uma dúvida, tá ligado isso aqui? A minha dúvida é a seguinte, é com relação às sessões que são pequenas. Essa é na nacional. Ah, tá bom. Porque como a gente tem essa preocupação de colocar as sessões e puxar as sessões para essa questão aqui. Acordo, né, o acréscimo da expressão no mínimo? Então vamos para o regime de votação. Está esclarecido? Para nacional. As sessões têm autonomia. Desde que apresentada a necessidade pela direção nacional à plenária. Eu entendo que isso já está meio que subentendido no texto. Apresenta aqui para o pessoal ouvir. O meu esclarecimento é o seguinte, porque foi apresentada a questão de no mínimo 2. Desde que aí eu complemento o destaque apresentado, né? Mas está sendo apresentado, então tem discordância. Já
foram feitos. A mesa entende que os destaques já foram realizados, então a gente vai dar sequência aqui no encaminhamento, tudo bem? Podemos colocar regime de votação? Aqueles aptos a votar, os delegados e as delegadas, lembrando que observadores não votam, favoráveis à aprovação desse texto do encontro de comunicação, peço que levantem os crachás. Obrigado. Votos contrários? Abstenções? Com poucas abstenções, sem votos contrários, as resoluções estão aprovadas. Obrigado. Chamamos a outra composição da mesa para os encaminhamentos. Michel. Cadê Fernando? Michel, fica na mesa, que você senta comigo. Companheirada, então a gente vai pegar os encaminhamentos e aí a proposta da mesa é a seguinte: estamos eu e o Michel aqui na condução dos trabalhos, a gente segue a mesma metodologia. Eu vou começar a ler a partir da mesa de mulheres, depois da mesa de conjuntura e depois da mesa de BNCC, né? Reforma do ensino médio e BNCC. Não. Foi e tudo manuscrito, não tem como colocar, né? Não foi digitado. Não foi digitado. Aí eu vou lendo, quem quiser fala destaque, se não está aprovado. O que tiver destaque, ao final a gente vota e discute, ok? Então vamos lá, da mesa de mulheres, foi encaminhado. A participação do Sinasef no ato do dia 8 de agosto, na Argentina, com o envio de delegação e confecção de materiais, broches, camisetas, lenços, para poder participar do evento. Sem destaque. Mesa sobre legalização do aborto que seja feita na próxima plena. Sem destaque. Mesa de mulheres nos encontros regionais. Que tem uma mesa de mulheres nos encontros regionais. Sem destaque. Não, destaque. Vou destacar. Eu queria colocar... O Lobão está querendo colocar um destaque na mesa de aborto e destaque na mesa de mulheres nos encontros regionais. Acompanhamento das audiências públicas da legalização do aborto no Brasil. Sem destaque. Ok. Os outros encaminhamentos, aí foi aprovado ontem a questão da legalização, agora são os encaminhamentos com relação à conjuntura. Que o Sinasef se engaje na campanha pela liberdade dos presos políticos e pelo fim dos processos de perseguições políticas. Destaque. Eu não lembro o nome dela. Como é o nome dela? Aprovar a concepção, que o Sinasef aprove a concepção de que o Lula é um preso político. Destaque. Que o Sinasef encampe a luta da revogação da emenda constitucional 95 e contra a reforma do ensino médio. Sem destaque. Já está na conjuntura, Lobão. Que a próxima plena tem uma mesa formativa com relação à escola sem partido. Sem destaque. Que o Sinasef fortaleça a luta do dia 10 de agosto. Sem destaque. Que o Sinasef priorize as lutas contra a reforma trabalhista, emenda constitucional 95, reforma do ensino médio e BNCC, assédio moral, escola sem partido e a campanha em defesa da rede federal contra os ataques às nossas conquistas e direitos. Sem destaque. Tem aqui uma proposta que veio como conjuntura, mas não foi escrita a moção, que era uma moção de repúdio contra o governo Ortega, então eu vou colocar como posição. A posição de repúdio contra o governo Ortega, em solidariedade aos estudantes, trabalhadores nicaragüenses que lutam contra a reforma da Previdência. Destaque.
Ok. Da reforma do ensino médio BNCC. Tinha uma outra proposta que tinha vindo, mas já foi contemplada na hora que a gente discutiu a pauta dos encontros regionais. E aí tem uma última proposta que é... Essa aqui já foi. Tem uma última proposta que é que o Sinasef tenha por prática e oriente as seções sindicais a fazer articulação na luta, mesas e debates com sindicatos estaduais e municipais, especialmente com relação à reforma do ensino médio, BNCC e escola sem partido. Sem destaque, foi aprovado. Então, vamos aos destaques. Oi. Eu dei um curso de conjuntura. A cartilha que você falou era junto com os materiais, Martinha, quando a gente falou com relação aos materiais. Contempla? Foi. Que era a legalização do aborto. Contempla? Ok. Digitado são 2 moções. Aí tem 2 moções para o final. Oi. É diferente? Ah, ok. A do assédio sexual é esse caráter formativo que a gente falou, que assim, que o Sinasef passa para esse... Ok, então, que seja feita uma cartilha sobre o assédio sexual do Sinasef para as sessões sindicais. Sem destaque. Ok. Aprovada. Vamos voltar aos destaques, então. O primeiro destaque é sobre a mesa sobre a legalização do aborto, o destaque do Lobão. Eu queria sugerir que a gente fizesse um esforço para trazer uma companheira da Argentina, que teve uma vitória muito importante para a nossa plenária. Eu acho que a Argentina hoje está na ponta dessa luta. O Sinasef deveria fazer um esforço para trazer uma companheira argentina que está na direção desse movimento para cá. Eu acho só que é importante a gente mudar como é que está encaminhado aí, porque eu acho que a gente pode... É meio perigoso, eu acho, como está encaminhado. Eu não fiz o destaque porque quando você leu, agora que soou. Porque a gente está apoiando o movimento nacional pela legalização. Acho que é importante deixar isso organizado. É porque tem no outro ponto que foi aprovado. Não, a legalização do aborto foi votado ontem. E no outro ponto também contempla. Então, a gente não votou a legalização do aborto. Sim, votou a luta. Ok. Isso. São questões diferentes. O próximo destaque é... Tá, tem consenso o destaque apresentado pelo Lobão? Aprovado. O próximo destaque... Foi aprovado. O próximo destaque é meu, sobre a questão da mesa de mulheres nos encontros regionais. E aí eu acho que seria melhor a gente também afunilar, dar uma orientação, não deixar só a mesa de mulheres. E eu queria propor que fosse também com relação ao tema da legalização do aborto, nos encontros regionais. Que fosse feita uma mesa de mulheres, mas que essa mesa tivesse como tema a legalização do aborto. Eu estou propondo. Não, eu estou propondo que seja com este tema. Se vocês têm outra proposta, ok. Na realidade, companheiros, a gente fez a proposta ontem, no meio do debate e tudo mais. O que eu entendo que a mesa que estava, mesa de mulheres ontem, né, aqui, a gente pode fazer a mesa de operações, que é o debate que o Sinasef faz, que a gente não vai ter como discutir separadamente mesas LGBTs, a questão, eu acho que tem que fazer uma mesa de opressões, mulheres negras, o debate em torno do assédio sexual, a legalização do aborto e a pauta das mulheres de modo geral, mas as duas mais específicas. Uma mesa de opressões em que esses setores sejam representados, e no caso das mulheres vai debater a campanha da legalização do aborto, o assédio sexual na escola, que é uma questão que chama atenção, e no sindicato. Então, e os LGBTs vão pautar aquilo que eu sugiro que obrigatoriamente tenha uma mulher negra na mesa de cada sessão, né, para debater, porque a questão da mulher negra é específica, então ter um direcionamento que responda. Então, só para ajudar aqui na redação, um tema, pelo que eu entendi, que tem uma mesa temática de opressões e que se garanta o debate específico de mulheres, é isso? E que o tema da legalização do aborto seja contemplado. Consenso, fechamos com a presença de mulheres negras. Fechamos? Aprovado. Tá. Depois tem um outro que teve destaque. Que o Sinasef se engaje na campanha dos presos políticos. O destaque é teu. Eu não sei. O meu destaque é para que a gente use o nome da campanha, que já está acontecendo. Eu apoio os 23, e a palavra de ordem não é só pelos 23 e por todos os presos políticos, né?
relembrando inclusive o Rafael Braga e etc. E o Lula. É consenso? Não, não é consenso. Tem o destaque da questão do Lula. Mas na sua proposta, a dos 23 inclui a questão do Lula? Não, a minha proposta é que a gente use a palavra de ordem Que já acontece na campanha. Não é só pelos 23, é por todos os presos políticos. Ok, beleza. A outra proposta é que o Sinasef reconheça a concepção de que o Lula é um preso político, tem um destaque. Pode vir, companheiro. Só coloca o destaque? Só coloca o destaque. Bom, companheiros, é claro, eu não tenho a caracterização de que Lula hoje é um preso político, porque eu acho que, diferentemente de todos os outros casos que foram apontados na luta contra a opressão, contra a exploração, e para mim Lula não foi, nos seus 8 anos de mandato, assim como Dilma nos seus 5, um presidente antissistema, anticapitalista, anti-imperialista. Ao contrário, ocupou o cargo, o PT ocupou esses 13 anos fazendo uma política de conciliação de classes e de colaboração ao capital. Então eu não caracterizo que a prisão do Lula seja uma prisão política. Ok, companheirada. Para a gente votar, ele apresentou o destaque. A gente vai abrir uma proposta a favor, uma defesa a favor, uma defesa contra. Não. São duas defesas. Defesa a favor de que o Sinasef, a proposta foi feita, que o Sinasef abrace a concepção de que Lula é um preso político. 3 minutos, pode ser? Vai lá, Lobão. Pessoal, olha bem. Não reconhecer que o candidato às eleições presidenciais, em primeiro lugar na pesquisa, não é um preso político, eu não estou sabendo o que está acontecendo no Brasil. Não está. Está deslocado da realidade. Está deslocado da realidade. Lula está sendo preso exatamente pela simbologia que ele representa na luta, que a classe trabalhadora se sente representada. Lula não está sendo preso porque ele roubou. Não é isso. E não está em discussão isso. Lula não está sendo preso pelo governo que ele fez. Não é isso. E não está isso em discussão. Lula está sendo preso para evitar o debate político contra o ajuste fiscal. É isso que eles querem fazer. É o golpe dentro do golpe. É o endurecimento do regime. É a possibilidade real de construir um segundo turno entre 2 iguais. Companheiros, a luta em defesa do Lula livre faz parte da democracia. E eu vi ontem uma aberração aqui dentro. Eu vi gente aqui dentro dizer, sabe o quê? Que Lula se dane. Companheiro, nesse rastro, quem vai se danar é a gente também. É os lutadores que vão presos. Entenda que o que está hoje aí nesse governo é a direita batendo na gente. E é contra a direita que nós vamos lutar. Lula é um preso político. Bom, companheiros, rapidamente, eu não poderia deixar de fazer essa fala, porque nós da base temos discutido e esse encaminhamento, a nossa base me faz fazer a defesa aqui sim. O que eu estou vendo aqui, nessa plenária esvaziada, é um debate que a gente viu em 2016, quando estava em curso o impeachment, e esses mesmos aqui, que são contra, diziam que não era um golpe que estava em curso. Então, minha gente, eu quero defender aqui também, faço coro às falas do Lobão, nós estamos vivendo uma crise pesada na democracia, ataques fulminantes à democracia, às liberdades políticas, sim. Tá? Lula, ele é um preso político hoje, pelo que ele representa, tá? Em relação à classe trabalhadora. Eu quero dizer a todos que eu vou fazer essa defesa, sim, e quero encaminhar essa plenária, apesar de eu não ser delegado, que a gente possa votar, sim, que Lula é também um preso político, se não for um dos únicos presos políticos desse país, ok? Obrigado. Quem vai fazer... 3 minutos. Companheiros, eu defenderia Lula como um prisioneiro político se ele tivesse tido, desde o primeiro dia do seu mandato, uma postura... Companheiros, em democracia. Agora eu não posso falar, companheiros? Eu não posso defender?
O tempo foi pausado, Companheirada, enquanto não estiver silêncio no plenário e não garantir a fala do companheiro, o tempo está parado. O trabalho só se encerra. Deixa eu conduzir, Bartinha, só um minuto. O companheiro tem direito a 3 minutos de fala e o tempo está paralisado. E o trabalho não se encerra, e essa plena não se encerra, enquanto a gente não aprender a ter respeito com a fala dos companheiros. 3 minutos, por favor, a gente pede de novo. Silêncio no plenário, deixa o companheiro fazer a fala dele. Depois a gente vota, com muita tranquilidade. Se ele tivesse tido uma postura realmente anticapitalista e antiimperialista, ele fez a carta ao povo brasileiro que ele dizia o seguinte: todos os contratos serão respeitados. Sabe o que é isso? Todos os contratos com capital, o pagamento em dia da dívida pública, da dívida externa. Colocou como seu vice-presidente um mega empresário do setor têxtil, José de Carlos, para deixar claro que o governo dele era um governo de conciliação. Henrique Meirelles, que é ministro do Temer, foi ministro do Lula no seu primeiro mandato. E o ajuste fiscal, companheiros, quem começou a aplicar foi o PT, no governo da Dilma. Mal acabou a reeleição dela, veio o tarifaço da energia elétrica, veio o Joaquim Levy, alto executivo do Bradesco, para botar ordem na casa. A ordem na casa que a burguesia queria e que o PT dizia que ia cumprir, que ia realizar. Ele não foi preso político porque ele foi para a rua lutar pela volta do monopólio estatal do petróleo, uma Petrobras 100% estatal. Ele não foi para a rua lutar para garantir o livre direito e restrito de greve. Ao contrário, na greve de 2014, foi o governo do PT que judicializou os servidores públicos federais que estavam fazendo a greve. Foi durante o governo da Dilma que nós fomos na rua para discutir a questão dos gastos absurdos e superfaturados com a Copa do Mundo, que quem estava na rua, eu acredito que todos estavam aqui, levou gás de pimenta porrada em todos os estados, como no meu, em que todos os governos do Sérgio Cabral, aquele corrupto que faliu o Estado, o PT fazia parte do seu secretariado. Desde o primeiro momento. Que prisioneiro político é esse? Que caminho político é esse alternativo? Que é a alternativa de manter tudo como está, mudar para que nada mude, continuar o capitalismo dependente no nosso país, o imperialismo dando as cartas, internacionalização da nossa economia. Não tem nenhuma lei que controle a remessa de lucros das empresas multinacionais. Lula não mexeu uma vírgula com relação a isso. Companheiros, me desculpe, aquele Lula lá atrás que eu vi aparecer fazendo a greve do ABC, esse se desapareceu para se tornar o cara do Obama, o cara que feriu a soberania nacional do Haiti com as forças brasileiras ocupando o Haiti para transformar aquilo numa colônia das multinacionais. Me desculpe, companheiros, mas eu não compro essa promessa falida. O caminho não é o da via institucional, o caminho é da organização pela base, da luta direta. E eu acredito que a estratégia não é o capitalismo com rosto humano, a estratégia é uma revolução socialista no nosso Brasil. Ok, companheiros, então em regime de votação, a proposta 1, o texto que está aqui, de que o Lula seja reconhecido como preso político. A concepção do Sinasef de que o Lula é um preso político. Proposta 2, não temos essa concepção de que o Lula é um preso político. Em regime de votação, por favor, levantem os crachados favoráveis à proposta 1. Podem baixar, pode baixar. Proposta 2, levantem os crachás. Ok. Podem abaixar. Abstenções? Ok. Então, encerrada a votação, foi aprovado. O Sinasef tem em sua concepção que o Lula é um preso político. Próximo destaque que teve, o último destaque que teve para a gente ir para as moções e para a resolução, tem mais 2 textos para serem lidos, a gente pede para todos que tenham calma, é o destaque do Lobão. Lobão? Destaque na questão da Nicarágua. O texto era posição de repúdio contra o governo Ortega, solidariedade aos estudantes, trabalhadores nicaragüenses que lutam contra a reforma da Previdência. Pessoal, eu não sei se vocês estão acompanhando a situação da Nicarágua. É muito séria,
ter morrido companheiros no embate, no meio da rua, a pressão ter matado gente, né? E está se construindo, a partir da Rede Solidariedade, um apoio internacional aos companheiros que estão em luta lá na Nicarágua. O processo lá está longe de ser fechado. A Executiva Nacional da CSP com Lutas manteve alguns contatos com os companheiros que estão lá lutando, e o processo continua em aberto. A CSP com Lutas está construindo, na América Latina toda, uma delegação de militantes para fazer lá a solidariedade. O que eu estou propondo aqui como adendo é que o SINASEF se incorpore a essa delegação, mandando um representante, quando for todo mundo para a Nicarágua, fazer o apoio concreto aos companheiros da Nicarágua. É uma luta muito dura, muito difícil. A questão central começou contra a reforma da Previdência, né? Se for bela coincidência, né? Então, é uma luta muito dura. Então, eu estou propondo que a gente participe desse processo, junto com as outras entidades sindicais que estão se movimentando, para que prestemos o apoio e a solidariedade ao povo nicaragüense. Então, o Lobão não tem uma posição contrária. Então, foi aprovada a posição com relação e o repúdio contra o governo Ortega. E aí tem um adendo que o Lobão está colocando, que é que o SINASEF mande um representante, é isso, Lobão? Um representante para se colocar em posição de solidariedade. Tem consenso? Não? Então, coloca para votação. Não? Ok, então vamos abrir defesa, né? Defesa do SINASEF enviar o representante e defesa que o SINASEF não envie. Pode ser, gente? Então vai, 3 minutos, então. Lobão, você defende 3 minutos? Acha que é necessário fazer a defesa, 3 minutos, ou só a apresentação já foi suficiente? Já foi suficiente? Pode encaminhar sem defesa, gente? Pode só votar? Oi. Ter defesa. Então, quem quer fazer a defesa de que o SINASEF encaminhe? Então tá, 3 minutos para o Maicon, vem. Ó, companheirada, eu acho o seguinte, né, temos todo um debate nessa plena, um debate bem polarizado, várias posições, mas acho que a gente não pode perder a identidade de classe. A gente não pode perder a nossa bússola de classe nesse momento em que o mundo vive, que a América Latina atravessa e que o país também atravessa. O que está acontecendo na Nicarágua é algo muito grave e que diz respeito a todos os trabalhadores latino-americanos. Ortega, que é alguém que é originário de um movimento progressista, a Frente Sandinista, lá no final dos anos 70, se transformou num instrumento hoje do que há de mais reacionário no interesse do grande capital a nível latino-americano e na Nicarágua. A repressão que está acontecendo na Nicarágua e que alguns setores da esquerda brasileira vergonhosamente se colocam na defesa desse governo, é uma repressão motivada para aprovar uma reforma da Previdência. Então não dá para ter dúvida, a gente não pode perder a bússola de classe em nome de se alinhar com esse ou aquele governo, porque supostamente ele tem uma simbologia que na origem, na década de 70, era progressista. Então os trabalhadores nicaragüenses, a juventude nicaragüense, que fez uma revolução importantíssima em 79, que foi norte para a esquerda latino-americana inteira, retomar o caminho da luta revolucionária. Desde então, o povo nicaragüense está sofrendo uma repressão brutal por parte de um governo que hoje é uma máfia, uma oligarquia, a serviço dos interesses das multinacionais, e já são mais de 300 estudantes e trabalhadores assassinados naquele país pela repressão, inclusive uma estudante brasileira. Então, não é possível que o SINASEF vá jogar fora toda a sua história de sindicalismo classista a serviço das causas mais avançadas do nosso povo e se negar a prestar solidariedade com um povo tão combativo como é o povo na Nicarágua nesse momento. Então, eu acho que é um dever de classe que nós temos aqui, de não cometermos um erro grave que vai ter impacto muito grande para outras deliberações futuras que a gente tome nos marcos do nosso sindicato. Então, a defesa é que a gente se coloque ao lado do povo nicaragüense, o povo que tem uma história revolucionária e que preza por essa história hoje, enfrentando a oligarquia Ortega e os interesses das multinacionais. Essa é a única posição à altura da história do SINASEF. Pessoal, ainda tem mais. Só um argumento formal, mas eu concordo com todos os argumentos políticos que o Marco apresentou aqui. Nosso sindicato está pautado pelo internacionalismo. Construir uma sociedade socialista em nível internacional. É tarefa nossa se aliar com todas as lutas concretas da classe trabalhadora, seja onde quer que seja. E o povo nicaquarense está lutando hoje com uma luta que nós fazemos aqui, que é contra a implantação da reforma da Previdência.
Então está correto a gente se somar na delegação brasileira dos lutadores e lutadoras que querem prestar solidariedade ao povo, aos trabalhadores e à juventude que luta tal qual nós aqui no Brasil. A nossa luta internacional para derrotar o projeto de reforma da Previdência que a burguesia internacional quer colocar para nós. Por isso é preciso se somar nessa delegação. Quem quer fazer defesa contra, gente? Tem alguém para fazer defesa contra? Tem? Então tá, 3 minutos. Boa tarde a todos. Assim, eu acho que a gente tem uma luta muito grande para fazer aqui, pessoal. Né? A gente pode mandar uma carta de uma moção de repúdio para lá e tal, porque se a gente for mandar cada companheiro nosso que está tendo reforma aí da Previdência, reforma trabalhista, for mandar para o mundo, a França está quebrando o pau lá. E aí, vamos ter que mandar também um companheiro nosso para lá? A Argentina também está quebrando o pau lá. Então, e nós, aqui, no Brasil? Como é que a gente fica? Porque está também quebrando o pau aqui. Então, a gente tem que começar a fazer o dever de casa. A gente tem que lutar em casa, manda uma moção de repúdio, entendeu? Para lá, de apoio, mas vamos começar a fazer o dever de casa. A gente faz aqui e tal, luta aqui, entendeu? Porque eu acho desnecessário no momento agora. Sim. Pessoal, eu acho que a nossa luta é internacionalista, a nossa defesa dos trabalhadores tem que ser internacionalista e a gente tem o dever de estar ao lado dos oprimidos. Agora, estar ao lado não é estar lá. Porque as necessidades e os problemas que enfrentamos são locais. Eu não estou achando que é mais importante enviar alguém para ser internacionalista lá para Nicarágua do que enviar um representante para defender os 23 lá do Rio de Janeiro. E até agora ninguém mandou. Então, a gente pensar aqui que a gente tem que ser internacionalista, mas temos que pensar também que a gente tem muito dever de casa para fazer. Né? Se a gente mandar, e aí Gramsci foi muito internacionalista, mas estava preso e o mundo inteiro sabia qual era a sua posição. Então a gente pode fazer o exemplo de Gramsci e mandar daqui um documento com total apoio às classes de lá oprimidas. Não mandar um representante, porque o efeito de mandar um representante é a mesma coisa que a gente mandar a posição de todo o coletivo de trabalhadores da educação em prol da defesa deles. Então é nesse sentido que eu sou contrário, porque nós temos dentro de casa muito a ser feito e não é para fora de casa que a gente vai resolver nossos problemas. Então, companheirada, em regime de votação, a gente tem 2 propostas. Proposta 1, de enviar um representante para Nicarágua. Proposta 2, não envia nenhum representante, só a nossa posição. Ok? Esse representante vai na comissão. Tem uma comissão, esse representante iria com a comissão. Ok? Em regime de votação, os favoráveis à proposta 1 do envio do representante, levantem os crachás. O quê? Envio. Vamos tentar o contraste, né? Pode baixar. Proposta 2, que não se envie representante. Deu contraste. Proposta 2, então tem a posição e não vai ter o envio. Abstenções. Abstenções. Declaração de voto. Ok, pode baixar. Companheirado, 1 minuto para a declaração de voto. Companheirada, eu me anuncio primeiro que, tanto lá na Nicarágua quanto aqui no Brasil, qualquer canto, eu estou disposto a fazer o enfrentamento e estar na luta. Então, para mim, não vai fazer diferença nenhuma. E segundo, porque também não tem uma vaguinha para mim, então eu me abstive. Só isso. Ok. A gente vai passar então, companheiros, para a leitura das 2 posições, 2 textos que chegaram para a mesa. Gente, a gente pede silêncio no plenário. O Michel vai dar um informe, eu vou ler os textos. A gente pede silêncio para a gente poder fechar os trabalhos. O pessoal está perguntando se porventura alguém está com a lista de presença. Quem tiver com a lista de presença, por favor, entregar onde foi feito o credenciamento, ok? Ok, vamos à leitura da resolução. Proposta de resolução do Sinasef,
em defesa das liberdades democráticas e dos direitos dos trabalhadores por um Sinasef unitário e autônomo. Na grave conjuntura que vivemos, a construção da unidade entre todos os movimentos, partidos, sindicatos centrais é tarefa central de resistência democrática. O Sinasef deve fazer esforços no sentido de congregar todas as lutadoras e lutadores sociais para fortalecer os processos unificados de luta em defesa da democracia, das liberdades fundamentais, da vida e dos nossos direitos. É preciso dar combate sem trégua às medidas de desmonte do Estado promovidas pelo governo golpista de Michel Temer e às expressões cada vez mais intensas da extrema-direita organizada pelo pré-candidato Jair Bolsonaro, que é apenas a sua expressão mais conhecida. Nesse sentido, devemos lutar pela revogação da Emenda Constitucional 95, sem que, no prazo mínimo de 6 anos, cálculo do IBGE, o Estado brasileiro ficará inviabilizado. Sem o quê? Desculpa. É preciso revogar completamente a BNCC e a reforma do ensino médio apresentadas por esse governo, assim como derrotar o movimento Escola Sem Partido, não somente derrotando os projetos de lei, mas a sua atuação no Frente Escola Sem Mordaça, a fim de fazer retroceder todo esse movimento reacionário na educação. Para tanto, o Sinasef deve buscar a mais ampla unidade, resguardando total autonomia da entidade frente às campanhas eleitorais e fortalecendo tanto as lutas gerais dos trabalhadores brasileiros, quanto as defesas dos direitos da nossa categoria. Tem contrariedade? Tem um destaque. Apresenta o destaque e a gente vai ver se é possível incorporar aqui no texto, senão a gente vota. Eu não acho que a gente tem que colocar o nome do Jair Bolsonaro na carta. Acho que a gente tem que dizer que tem uma oficina, mas eu acho que dá muito cartaz, então eu sou contrária a que seja citado o nome dele. Ok. Contemplo. Como sugestão, que se coloque para combater os avanços fascistas, isso, a extrema-direita, isso. Ok. Complementar o destaque? O plenário entende que é tranquilo? Tá, pode? Não, tá. Só para complementar o destaque dela, é o seguinte, de um modo geral, não é o caso aqui, mas a gente tem que evitar, eu só queria dar um recado para quem não sabe. O protagonismo do inimigo é uma coisa perigosa. Trump foi eleito por isso. Certo? Então, ficar colocando Bolsonaro, 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 nós estamos fazendo protagonismo de um fascista. Ok, então tem acordo, aprovado então a resolução. Tá. O outro texto é uma moção de repúdio, o companheiro tinha dito que era com relação ao hotel, e aí ele trouxe o texto, ele tinha dito lá no primeiro dia, eu vou ler novamente o texto. Moção de repúdio contra a política de contratação do Grande Hotel Rayon pela ausência total de funcionários afrodescendentes em postos visíveis de trabalho. Nós, delegados reunidos nas 155 plenas, na cidade de Curitiba, nos dias 4 e 5 de agosto de 2018, manifestamos nosso repúdio ao Grande Hotel Rayon, diante da constatação da total ausência de trabalhadores e trabalhadoras negros em postos visíveis de trabalho, que exigem visibilidade e trato com o público. De acordo com o nosso compromisso, igualdade e combate sistemático a qualquer tipo de discriminação, pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir delineados. 1. Decreto 737 de 2009, Programa Nacional de Direitos Humanos. Diretriz 9, combate às desigualdades estruturais, objetivo estratégico 1. Item D. Realizar levantamento de informações para a produção de relatórios periódicos de acompanhamento das políticas contra a discriminação racial, contendo, entre outras, informações sobre inclusão no sistema de ensino básico superior, inclusão no mercado de trabalho, assistência integrada à saúde, número de violações registradas e apuradas, recorrências de violações e dados populacionais e renda. 2. Plano de ação da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, de Durban, 2001. Artigo 49. Insta os Estados a tomarem, quando aplicável, medidas apropriadas para prevenir a discriminação racial contra pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas em relação ao emprego, atenção sanitária, moradia, serviços sociais e educação. E, neste contexto, as formas de múltipla discriminação devem ser levadas em consideração. Declaração 3 da OIT, capítulo 1, artigo 15, Direito ao Trabalho. Os princípios e direitos fundamentais do trabalho são também reconhecidos como direitos humanos de outras fontes do direito internacional. Princípios e direitos internacionais do trabalho estão consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
e em vários tratados nucleares sobre direitos humanos das Nações Unidas, incluindo o Pacto Internacional de Direitos Políticos e Civis e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e vai além dos princípios e direitos fundamentais do trabalho e inclui outros direitos, tá? Como o direito de condições de trabalho seguras, saudáveis, direito à segurança social e o direito a uma remuneração justa, o direito a um limite razoável do número de horas de trabalho. Assim sendo, aprovamos esta moção, que será encaminhada às organizações da sociedade civil, órgãos governamentais do Estado do Paraná, abaixo representados, com assento no Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Paraná. E aí tem o link dos órgãos, 153 Plena em Curitiba, no Sinasef, dia 5 de agosto de 2018. 155 Plena, desculpa. Estão pedindo aqui que o autor, quando ele colocou o texto, eu não sei, o autor está presente aqui no plenário? Está presente, eu achei que você não estava mais. Quer vir, companheiro, falar um pouco da moção? Bem, vou ser bem sucinto. Eu acho que a naturalização do racismo é uma coisa muito perigosa. Até brincadeiras em torno desse tema é uma coisa muito perigosa. A gente tem que levar isso muito a sério. Eu sou do Movimento Negro do Rio de Janeiro, fui delegado na Conferência Mundial contra o Racismo na África do Sul e ajudamos a construir uma série de mecanismos para impedir que o racismo e o preconceito, não só racial, de todas as formas de preconceito, quando a gente vem para um estabelecimento econômico como esse e não vê um trabalhador negro, uma trabalhadora negra, a gente tem que parar para pensar onde é que a gente está colocando o nosso dinheiro. Então, eu contribuo, sou da base, não sou direção, eu contribuo com o sindicato para colocar dinheiro no empreendimento econômico que vai lutar contra mim lá na frente. Vai apoiar candidatos que estão lutando contra mim, vai apoiar governos que estão lutando contra mim, contra a inclusão de afrodescendentes e também contra a LGBT, contra as mulheres de uma forma geral. Eu proponho que nas próximas plenas e congressos que se faça uma investigação sobre onde nós vamos colocar nosso dinheiro. Isso aqui é extrema-direita. Um comércio como esse, que não tem um trabalhador negro, tem que ser caracterizado como extrema-direita, é racista. Tem 30 segundos, Fabiano. Ok. Tem 30 segundos. Gente, olha, o tempo que a gente abriu para o companheiro é para apresentar a resolução. Não teve nenhuma contrariedade. Tem alguma contrariedade? Precisa abrir defesa? Tem contrariedade. Ok, então acho que... Então precisa abrir tempo de fala, a companheira vai ter 2 minutos para poder falar. Não, foram 3, todo mundo estava tendo 3, são 3 minutos para poder falar. Vai lá. Então, gente, dá para escutar aí, porque minha voz está meio ruim. Oi. Então, assim, eu fico até constrangida de vir discutir isso. Eu fico até constrangida, porque assim, eu entendo todo o debate que o companheiro colocou aqui, né? E não tem a ver com não entender isso. Mas é porque eu acho complicado a gente aprovar essa moção de repúdio no sentido seguinte: eu não sei se realmente, de fato, não existem assim, funcionários negros no hotel. Eu não sei se o companheiro tem essa informação. E eu acho complicado, porque isso se tornando uma coisa pública, se o hotel não pode depois abrir um processo contra o Sinasef, eu acho que é muito importante a problematização e tal. Mas, por exemplo, só para a gente dar um exemplo, quantos negros, por exemplo, tem na mesa de direção das plenárias do Sinasef? Entendeu? Então, assim, a gente vai aprovar sempre uma moção de repúdio contra o Sinasef, porque não coloca negro na sua mesa, entendeu? Então, assim, eu entendo, sou absolutamente solidária, mas, assim, só uma questão do ponto de vista prático de aprovar isso, eu acho que pode ser um pouco complicado, assim, entendeu? Para a gente, né? Entendi. Uma coisa parecida com ela. Tá, ela quer fazer... Para o tempo, então, porque sobrou tempo. Peraí, sobrou tempo, a outra companheira quer usar o restante do tempo. Gente, calma, a outra companheira quer usar o restante do tempo. Tem 1 minuto e meio para ela continuar fazendo a questão, tá? Gente, eu sou
super defensora desses cuidados todos que o pessoal que apresentou a moção leu aqui. Eu sou muito cuidadosa com essas coisas na minha vida diária, na minha prática profissional, em tudo. Eu só queria colocar uma pergunta que acho que ninguém colocou ainda. Houve o cuidado de ver qual é a proporção de negros em Curitiba? Porque, que eu saiba, a proporção de negros aqui é pequena. Então, tem que pelo menos ter o cuidado. Se cada hotel tiver que contratar, daqui a pouco vão ter que importar. Então, tem que ter o cuidado de ver em cada cidade onde se pensa isso, qual é a proporção de negros. Aqui em Curitiba, que eu saiba, a proporção é pequena. Então, a pessoa vem de outro estado. Então, só isso. Bom, eu perguntei se alguém teve o cuidado de olhar qual é a proporção. Essa é a pergunta. Eu não olhei, mas eu perguntei se alguém que fez toda essa solicitação teve o cuidado de ver qual é a proporção. Só isso. Ok. Ela pediu primeiro. Faz para ela. Eu acho que a questão de se olhar, a representatividade, né? Eu acho que é muito importante, mas eu gostaria de fazer uma sugestão. Ao invés de a gente fazer uma moção de repúdio, que a gente fizesse uma questão de recomendação, isso, de recomendação. Né? Aí já fica o tom, a gente vai mudar o tom da... Pessoal, a minha proposta é exatamente essa. Eu acho que ninguém é contra os argumentos aqui apresentados pelo companheiro. Quem transforma essa moção numa resolução política, para que nós nos preocupemos, inclusive com presença de negro na mesa, com todas essas questões que muitas vezes nós não levamos em consideração. Isso sirva de lição para a gente mesmo, tá certo? E que aprove isso como uma resolução política nossa. Então, só para a gente tentar fechar a proposta de consenso, vai, Fabiano, para ver se fecha como consenso e aprova. Não, é mais um informe até. É que no Congresso de Salvador, o plenário do Congresso aprovou uma resolução de que nos eventos do Sinasef, em todos os lugares, a gente ia levantar se os funcionários estavam recebendo salário direitinho, os direitos trabalhistas. Isso aconteceu em função, inclusive, de um ato dos trabalhadores. E eu acho que a gente tem que aplicar isso. Deixo aqui a recomendação, lembrando a DN, que a cada hotel que entre a gente, note se os funcionários estão recebendo, se tem dívidas trabalhistas, e até agora, em adendo, repare essa questão da representatividade dos negros e mulheres. Né? Isso tem que ser uma resolução política do Sinasef. Correto? Ok. Tem acordo agora? Oi. Você quer pedir um esclarecimento? Sim. Essa questão dos postos visíveis, as pessoas estrangeiras podem não ter funcionários negros, mas a gente não viu postos visíveis, então eles são dados. Ok. Está contemplado, então? Pode ser assim, companheiros? Há consenso, então, no plenário? Então, aprovada também a posição do Sinasef, ok? Então, a gente encerra essa plena, encerra 155 plena.